Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Nós estamos numa série de estudos acerca da família. E estamos vendo sobre os deveres do marido. E nós estamos vendo sobre as 5 expressões práticas do amor do marido para com a sua esposa. Lembrando sempre que os 2 grandes deveres de um marido para com a sua mulher é, primeiro, que ele ame a sua mulher e, segundo, que ele represente Jesus no lar. Deveres do marido. E nós estamos vendo as 5 expressões práticas do amor do marido para com a esposa. Nós já falamos acerca da amabilidade e quão importante é a amabilidade dentro do contexto do casamento, dentro do contexto da família. Agora vamos ver a segunda expressão de amor do marido pela mulher, que é a abnegação. Abnegação. A Bíblia diz em Efésios 5:25, marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Outra expressão prática do amor, do tipo de Deus que nós estamos falando do amor ágape, é a abnegação. A abnegação é o sacrifício de si mesmo em favor do próximo. Sacrifício de si mesmo em favor do próximo. É negar-se a si mesmo, sua própria tranquilidade, comodidade ou prazer, para o bem do ser amado, aquele que você ama ou diz que ama. Foi justamente isso que Cristo fez pela igreja. Ele amou, se sacrificou por ela. E Paulo ensina que é assim que o marido deve amar sua esposa. Este é exatamente o significado do amor ágape, um amor sacrificial, em busca do bem da pessoa amada. Este é o verdadeiro amor. O contrário do amor é o egoísmo. O marido egoísta, busca a sua própria comodidade no casamento, seu próprio bem-estar, seus próprios interesses, usa sua autoridade para o seu próprio bem, sempre espera ser servido e nunca serve. Sua atitude no lar é de senhor e não de servo. Pensa demais em si mesmo, em seus prazeres, em seus hobbies, em seus gostos, em seu benefício. Não é capaz de renunciar à sua comunidade para ajudar a sua mulher. Pelo contrário, usa para sua própria gratificação e prazer. Acha que a esposa é aquela que tem de limpar a casa, fazer a comida, lavar a roupa, fazer as compras, criar os filhos e manter tudo em ordem. E estar sempre disposta para as exigências íntimas, sexuais, obviamente, para que ele, o senhor da casa, desfrute da vida. Este perfil de marido egocêntrico, egoísta, está muito longe de tratar sua esposa como diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, como a co-herdeira da graça da vida. E por isso, longe mesmo, longe da graça de Deus está esse tipo de homem. De acordo com Deus, o marido deve ser abnegado, ou seja, se sacrificar em prol do outro, parecer-se como Jesus e agir como ele dentro do contexto do seu lar e da sua casa. Deve amar a sua mulher, sacrificar-se a si mesmo por ela, pensar em como fazê-la feliz em todo o tempo, em todo lugar, buscar seu bem-estar integral, ou seja, físico, emocional e espiritual. Da mesma forma que Jesus, com sua atitude, deve dizer em casa: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. Logicamente, o marido não pode descuidar das suas atividades profissionais. Nós não estamos dizendo para ele abandonar o ambiente de trabalho, o ambiente profissional. Mas nas horas de folga, deve procurar estar em casa e cooperar com a sua esposa com as tarefas, quando a sua esposa se vê principalmente sobrecarregada, com cuidar das crianças, com as coisas de casa, renunciando ele mesmo aos seus gostos e comodidades. Deve se ocupar do cuidado e atenção dos seus filhos. Precisa dar atenção a eles, tempo de qualidade aos filhos, às crianças, principalmente em tenra idade, e fazer todos os sacrifícios possíveis para o bem-estar da sua mulher. O bom marido ama a sua mulher e se entrega por ela, seguindo o bom exemplo de Cristo. Como a esposa se sente feliz quando percebe que seu esposo a ama de fato e de verdade. Como essa atitude contribui para a unidade e felicidade da família. Ok?
Terceira atitude prática, de amor prático, que o homem pode dar à sua esposa é a compreensão. Ou seja, compreender ela com as suas dificuldades, lutas, crises, problemas, situações delicadas, né? Ter sensibilidade, ter compreensão, procurar compreender a mulher. A Bíblia diz: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Essa frase, num sentido estrito, se refere às relações íntimas do casamento, mas num sentido mais amplo é aplicável também à responsabilidade que todo marido tem de conhecer profundamente a sua esposa para poder compreendê-la, amá-la e ajudá-la. Por isso, apontamos a compreensão como outra expressão prática do amor do marido para com a sua mulher. Será que você conhece a sua esposa? Você conhece o coração dela? Você procura compreendê-la? Ela se sente compreendida por você? Você sabe se ela é feliz com você? Você sabe o que se passa com ela, o que ela sente, o que ela pensa? Você a conhece profundamente? Infelizmente, não são muitos os homens que conhecem e compreendem profundamente as suas esposas. Sem dúvida, a compreensão é uma das maiores necessidades da mulher. E para que isso aconteça é necessário dedicar tempo de qualidade para a sua esposa. Né? Dedica, sai junto, vai na padaria, sai para jantar, passa o final de semana junto, deixa as crianças com o vovô e com a vovó. Dedique tempo de companheirismo, de abrir coração, de conversas sadias, de comunicação aberta, franca, sincera, sempre claro, com honra e dignidade. Muitos homens acham que suas esposas são difíceis e complicadas e que nunca poderão chegar a compreendê-las. Isso está certo, quando se olha do ponto de vista masculino do que é uma pessoa. Se você olhar para a sua esposa como se fosse outro homem, ou seja, se olha para ela como um padrão masculino em sua mente, você realmente vai ficar desorientado, porque ela não vai corresponder à sua ideia, ou seja, essa perspectiva masculina com relação à mulher. Nem a sua estrutura psicológica, nem a sua estrutura emocional são as mesmas. A mulher tem uma percepção diferente das coisas e do mundo. Ela vê as coisas por um outro ângulo, diferente do homem. É uma outra perspectiva, a perspectiva feminina. É importante que o marido chegue a conhecê-la e compreendê-la a partir dela mesma, que não a compare com os homens e que não espere condutas ou atitudes semelhantes às suas, até porque ela não é homem, ela é uma mulher, com suas peculiaridades, com suas individualidades, com a sua singularidade, e o homem precisa respeitar isso na mulher. Talvez pareça a alguns homens que isso complica ainda mais a situação. Por exemplo, eles dizem: se minha esposa é tão diferente de mim, então que possibilidade eu tenho de entendê-la? As maiores possíveis, com a ajuda de Deus, da sua palavra, debaixo de oração. Será, entretanto, por meio do diálogo, da conversa, da comunicação, que você poderá compreender a sua esposa. Para muitos maridos é muito mais fácil imaginar ou deduzir o que se passa com a sua esposa do que simplesmente perguntar a ela e escutá-la com atenção dentro daquilo que ela diz. Saber escutar é uma das qualidades mais valiosas que uma pessoa pode ter. Aquele que se detém para escutar o que o outro diz é capaz de manter boas relações com seus semelhantes. É importante que, ao escutar, o marido faça se colocando ao lado de sua esposa e não à frente dela, porque ao entender o que ela pensa, o que sente, poderá conduzi-la e protegê-la com muita sabedoria. São muitas as mulheres tristes e angustiadas por não conseguir compreender e ter apoio dos seus maridos. Uma mulher que se sente apreciada e atendida por seu marido raramente se mostrará rebelde e antagônica às suas orientações e à sua guiança. É importante que cada dia o esposo tenha um tempo para dialogar com a sua esposa. Não uma conversação superficial e sem importância, mas dedicando meia hora, seja 15 minutos, uma hora, para mostrar interesse por ela. O que ela pensa, como se sente, as situações pelas quais tem passado, por sua responsabilidade com a família, vida profissional, com a casa, as tarefas domésticas.
que são rotineiras e pesadas, e conflitantes às vezes para as mulheres, para poder animá-la então, confortá-la, para se mostrar solidário e amoroso para com ela. É necessário que ele abrace, beije, quando a vir angustiada e nervosa. Um abraço, uma palavra terna, são remédio eficaz, porque a mulher percebe que, apesar de sua parte ser uma tarefa muito pesada e difícil, tem ao seu lado alguém que a compreende e a ama, e que aprecia todo o seu esforço. Um gesto de carinho renova as forças de uma mulher e retira com rapidez da mente os pensamentos negativos acerca da vida e do seu contexto do lar ou contexto profissional. Para alguns homens é difícil se mostrarem afetuosos, porque essa nunca foi a sua maneira de ser, ou talvez porque não tenha recebido expressões de afeto dos seus pais, na sua infância. É hora de romper com toda essa vergonha e timidez e começarem a expressar o que se sente. Expresse o que você sente por ela. Devem levar em consideração os homens, que se não fizerem isso, estarão cercando uma parte muito importante de seu relacionamento conjugal. A mulher se edifica, se constrói a partir do afeto e do apreço. Com um beijo se consegue muito mais do que com ordens imperativas e críticas. Amém? Que Deus abençoe você. Nós vamos continuar depois com a quarta característica, a quarta expressão de amor prático do homem pela sua mulher. Um abraço, um beijo, pastor Giovanni. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.